Bom dia, meus irmãos. Dando prosseguimento à leitura do livro Parábolas Evangélicas, vamos fazer hoje a leitura da parábola acerca da previdência, que diz assim: Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se põe primeiro a fazer conta dos gastos que são necessários para ver se tem com que acabá-la? Com isso, evita expor-se a que, depois de haver assentado os alicerces e não podendo terminar, todos os que a virem comecem a fazer zombaria dele, dizendo: Este homem principiou o edifício, mas não o pôde concluir. Ou que rei há que, estando para sair em campanha contra outro rei, não tome primeiro, muito pensadamente, as suas medidas, a ver se com 10.000 homens poderia ir a encontrar-se com o que traz contra ele 20.000? De outra maneira, ainda, quando o outro está longe, enviando sua embaixada, pede-lhe tratados de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto possua, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, porém se o sal perder a força, com que outra coisa se há de temperar? Ficará sem servir nem para a terra, nem para o monturo, mas lançar-se-á fora. O que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Lucas 14, 28, 35. Essa parábola encerra uma advertência muito séria a todos quantos pretendam iniciar-se no discipulado de Jesus. A finalidade de sua estada entre nós, e pela qual continua ainda a trabalhar, é a redenção humana, é o estabelecimento do reino de Deus em cada coração. Malgrado, porém, a sublimidade de seu ministério, sua vida terrena foi uma sucessão de acerbos sofrimentos físicos e morais. Suportou contínuas perseguições daqueles cujos interesses mesquinhos sua doutrina contrariava. Recebeu insultos, açoites e flagelações. Padeceu a humilhação de carregar a própria cruz em que seria pregado entre malfeitores. E mais que isso, sofreu a incredulidade de seus parentes, que não confiavam nele, a pusilanimidade de seus seguidores, que fugiram espavoridos quando a oposição se fez mais furiosa. A traição de Judas, a negação de Pedro e a rejeição daquele mesmo povo que, uma semana antes, o aclamara festivamente, querendo fazê-lo seu rei. Quem se disponha em nossos dias a coadjuvá-lo nesse trabalho e colocar-se a serviço do ideal cristão, tem de arrostar a seu turno provas igualmente muito difíceis. A risota escarninha dos indiferentes, a incompreensão da família, os ataques dos que se arvoram em senhores da religião e, acima disso tudo, o fascínio das posses materiais e as 1001 formas de convite para deixar o caminho árduo e estreito da honradez, da virtude, da moralidade, enfim, para tomar a estrada larga e deleitosa da corrupção e dos prazeres mundanos. Restarte, os principais requisitos a serem adquiridos por aqueles que aspiram a esse apostolado são a caridade no sentido mais amplo e a disposição de servir a humanidade tal qual ela é, com suas misérias e torpezas, sem se deixar envolver pelas seduções do mundo. Achamo-nos muito longe, porém, de tal qualificação. Portanto, não nos imponhamos sacrifícios superiores às nossas forças, nem assumamos compromissos que não possamos cumprir. Procuremos, antes, realizar apenas as tarefas que possamos levar a cabo com êxito. Se, superestimando nossas possibilidades, metermos ombros a missões elevadas e falharmos, desmoralizamos-nos e desservimos o Mestre, pois nosso fracasso fará que aumente a desconfiança e o pessimismo do mundo. Renunciar a tudo quanto se possua, condição sem a qual não se pode ser verdadeiro discípulo de Jesus, não significa certamente por fora os nossos bens, porquanto, se assim o fizéssemos, teríamos que recorrer à ajuda de outro. O que isso quer dizer
é que não devemos ter por eles um apego tal que nos impeça de dar-lhes a justa aplicação para que nos foram confiados. Os que se devotam à evangelização dos povos procuram praticar o bem e se empenham em proporcionar alívio a todos os que sofrem. São o sal da terra. Mateus 5:13. Todavia, se deixarem contaminar pelo meio ambiente e passarem a cuidar apenas de si mesmos e de seus interesses pessoais, assemelhar-se-ão ao sal que perde a força, tornando-se insípido e para nada mais se aproveita. Impossível servir a dois senhores. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento que vem nos lembrar dos caminhos que devemos seguir. Nós que ainda não temos condição de sermos apóstolos de Jesus, todavia devemos seguir suas palavras, suas orientações e buscarmos no seu ensinamento o norte para nossas vidas. Cometemos muitos erros, sem dúvida nenhuma, mas devemos atentar para os erros que corrigimos, pois isso demonstra que estamos no caminho da evolução. Se ontem nós tínhamos um erro crasso e hoje nós já o corrigimos, significa que nós melhoramos naquele aspecto. Se nós éramos egoístas antes e hoje já não somos tão egoístas mais, significa que também melhoramos nesse quesito. E assim vamos caminhando, melhorando parte por parte, sem nos descuidarmos de que a vigilância é uma previdência. Quando nós vigiamos os nossos instintos, vigiamos os nossos humores, vigiamos nossas palavras, nossos pensamentos, nós estamos, por certo, sendo previdentes quanto à vida futura. Porque tudo que nós fazemos aqui são sementes lançadas e que darão seus frutos. E o grande problema é que quando nós vamos colher esses frutos, muitas vezes eles são amargos. São as chamadas dores, os sofrimentos, as angústias, as tristezas. E nesse quesito encaixam-se os momentos de dificuldade que nós passamos. Lá atrás, por certo, fizemos muitas coisas que não foram boas. Ou seja, lançamos muitas sementes ruins. E hoje colhemos, fazemos a colheita desses frutos semeados antes. Nós, dentro dessa caminhada, aprendemos que o sofrimento não é punição. Muitos pensam, é porque Deus permite, né, que a gente sofra. Na verdade, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele nos dá a oportunidade para resgatarmos os nossos erros passados. E aí sim, resgatando nossos erros passados e com a previdência a vigiar os erros atuais para não gerarem colheitas ruins no futuro, nós estaremos sim caminhando e evoluindo para situações mais felizes, para momentos mais felizes, porque a vida futura, ela vai chegar para nós, querendo nós ou não. Alguém consegue parar o cronômetro? Não. Assim, os dias vão se sucedendo um após o outro. E nesses dias são oportunidades. Hoje estamos passando por agrúrias, dores, angústias. Amanhã poderá ser risos, alegrias, felicidades. Tudo depende de como semearmos o campo hoje. Aceitarmos aquilo que nos é ofertado pela vida. As dificuldades são provas pelas quais nós passamos para testar, primeiro,
se nós somos humildes e aceitamos. Segundo, a nossa capacidade de resiliência, porque às vezes uma prova é longa, dura uma vida toda, ou meia vida, ou um quarto de vida, ou menos do que isso, não importa. Vai da intensidade que o nosso coração assimila. E aí, essa dor, essa angústia dessa prova vai nos moldar da forma como reagimos a ela. A tristeza também é uma situação de desacerto do nosso íntimo, porque, em verdade, quando nós ficamos tristes e acabrunhados, nós, de uma certa forma, não estamos aceitando aquela situação. Jesus é claro sobre isso. Quando nós amamos o nosso próximo, nós devemos ter em conta que tudo mais é secundário, porque o amor é a principal meta de todos nós. Compreender o amor e praticar o amor é o diferencial das almas mais evoluídas. Eles já alcançaram esse patamar de entendimento, de compreensão e de prática. Assim, diante de nós, a vida é um extenso campo de provas. De um lado, para que possamos corrigir os erros do passado, e por outro lado, para provar-nos a nossa capacidade de vencermos a nós mesmos, mudando nossos instintos, nossos pensamentos de forma preventiva. Porque, preventivamente falando, é aquele que sabe vigiar para não cair em arapucas, como o dito popular. Mas aquele que tem a serenidade, o equilíbrio e pensa antes de fazer as coisas, e se está imbuído do desejo de seguir Jesus, então vai pensar sobre o ensinamento de Jesus. E pensando sobre o ensinamento de Jesus, vai chegar a essa conclusão, de que a aceitação e o amor ao próximo fazem a diferença em todas as situações. Que possamos, meus irmãos, ter a serenidade, o equilíbrio, a força interior necessária para passarmos pelas dores, pelas dificuldades, pelas provações que esse mundo nos oferece. Porque são, na verdade, lá no fundo, são oportunidades de aprendizado. Nós não viemos aqui para sermos ricos, para termos status, sermos importantes. Nós viemos aqui para burilarmos a nossa condição espiritual. Nós viemos aqui para fazer com que a nossa roupa nupcial seja cada vez mais branca, mais pura, mais imaculada. E somente através da passagem por essas provas e resgatando nossos erros é que nós estaremos fazendo com que isso aconteça. Era isso, meus irmãos. Deus nos abençoe e nos fortaleça para que possamos prosseguir nessa caminhada, buscando sempre nos melhorar e seguir Jesus, que é o caminho mais seguro para atingir esse objetivo.